Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar sobre um filme de terror que está estreando aqui na Netflix e que promete ser o primeiro de uma trilogia, é o Rua do Medo 1994. Você provavelmente deve ter visto muito trailer, deve ter visto muita notícia sobre o filme, mas não sabia o enredo porque a Netflix também não contou pra ninguém. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre este filme e a gente vai discutir alguns aspectos do final também neste vídeo. Então se você não assistiu ainda a este filme, a gente vai avisar você quando a gente for começar a falar de spoiler, então você pode assistir até determinada parte. Depois a gente vai começar a falar de spoiler, aí você vê o filme e depois você volta no vídeo para poder acompanhar aí a nossa opinião, tá bom? Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito de Rua do Medo 1994, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para... O que era para pedir? Clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. Também a gente tá lá no Instagram, se você quiser seguir a gente lá, a gente tá no @canal 5 Tons. Esse filme, né, ele se passa numa pequena cidade em Ohio chamada Shadyside, que ela recebeu um apelido de capital da morte lá nos Estados Unidos por conta de uma série de crimes constantes que acontecem nessa cidade, muito superiores àquilo que ela é, na verdade, porque ela é uma cidade muito pequena. Desde a fundação da cidade, ela sofre de constantes assassinatos, né? Tem muito serial killer lá, e é estranho, né? Parece ser uma cidade amaldiçoada. Então esse filme começa com o último massacre que atingiu essa cidade quando um cara, né, que ele aparentava ser uma pessoa normal, um cara chamado Ryan Torres, assassinou uma mulher chamada Heather, que é interpretada no filme pela Maya Hawke, que é filha da Uma Thurman, com o Ethan Hawke. Então você pode lembrar um pouco do rosto dela. Esse assassinato aconteceu no shopping da cidade. E isso tudo, né, mostra no começo do filme já, e também na sequência do título já mostra pra gente que ele já tinha matado outras 7 pessoas. Esse massacre foi o último de uma longa linha de massacres que já tinham acontecido nessa cidade. Inclusive, 12 mortos que aconteceram, né, que teve essas mortes em Camp Nightwing, que aconteceu em 78, que a gente vai ver no filme seguinte, inclusive. A assassina adolescente Ruby Rain, em 65. E um cara, né, um leiteiro, que matou donas de casa nos anos 50. Eu acho que no ano 1950. A população da cidade acredita que esses assassinatos estão ligados ao enforcamento de uma mulher chamada Sarah Fier, uma bruxa, né, que eles foram, né, foi enforcada como se fosse uma bruxa no ano de 1666. Atenção para o número, né, que é o número 666. Porque, né, é um filme de terror, um filme que mexe com coisa de magia, logicamente que ia ter um 666 aí. Então é nessa parte do filme que a gente conhece os 5 protagonistas deste filme que vão tentar impedir um ataque da Sarah, que é a Dina, a Sam, o Josh, a Kate e o Simon. Os 5 formam esse grupo de amigos que se une para enfrentar as forças sobrenaturais para que a Sarah deixe a cidade em paz e principalmente não dê continuidade a esta sequência de crimes que vem acontecendo aí através dos anos. E eles precisam realmente, né, tomar algumas providências a esse respeito, porque a Dina e seus amigos se tornam o último alvo da Fia, quando Sam involuntariamente sangra no esqueleto de Fia, né? Ela está lá vendo o esqueleto dessa mulher, dessa bruxa, e ela acaba deixando cair uma gota de sangue no esqueleto, então isso se torna um grande problema para eles. Acontece que dessa vez não é uma pessoa que está sendo possuída pelo espírito maligno, né? Que está matando as pessoas. São as versões mortas-vivas dos antigos assassinos de Shadyside, incluindo o próprio Ryan Torres, que é aquele cara que a gente conheceu no começo deste filme. Então é bom já deixar aí para a família conservadora brasileira, deixar bem claro que Dina e Sam formam aqui neste filme um casal lésbico que entre altos e baixos se reúnem para lutar contra os poderes desta bruxa, né, deste espírito maligno que é a Sarah, e tentam salvar Shadyside de mais um acontecimento, né, esse assassinato em massa mais uma vez. O Simon, ele acaba entrando no filme como se fosse um escape cômico, como tem em todo filme slasher, né, porque esse filme é um filme slasher. A Kate é a líder de torcida determinada, que é aquela que fala o que pensa sem pensar 2 vezes, e o Josh é o cara que é o viciado em cultura nerd, que todo filme slasher também tem, e a gente sabe qual é o destino desse tipo de personagem, mas a gente vai discutir isso no final deste vídeo. Acontece que esse filme é um filme muito bom, inclusive, né? É um filme que ele não prometia tanto assim, né? Ele é baseado numa série de livros do R.L. Stein, né? O cara que fez Goosebumps, enfim. É um autor infanto-juvenil bem conhecido lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma adaptação slasher, né, da história dele e que funciona muito bem. É uma narrativa que não é muito complicada, você consegue entender bem a história enquanto ela está passando. Então você não fica confuso conforme a história vai avançando, porque são só esses 5 personagens enfrentando os grandes perigos que este roteiro mostra e que vai acontecendo no decorrer
deste filme. É um filme muito bem feito, é um slasher, uma grande homenagem aos filmes, né, de sanguinolentos dos anos 80 e dos anos 90, e é uma homenagem que poderia ter sido facilmente feita nos anos 80 e 90, porque pega, né, o espírito da coisa. A gente assiste esse filme achando facilmente que ele poderia ter sido produzido nos anos 80, porque ele vai um pouco além da homenagem, ele vai até um pouco de... não é cópia, mas ele simula muito bem, né? Simula muito bem a história, o tipo de filme que se fazia naquela época de filme de terror, tipo Hora do Pesadelo, tem tantos outros, né? Tipo, só me vem agora a Hora do Pesadelo, mas sim, todos esses tipos de filmes slasher que a gente já tá acostumado nos anos 80 e 90, que são aqueles que tem um pouquinho de humor, que tem sempre uma pontinha engraçadinha ali, que aqui a gente tem aí os alívios cômicos, como a gente falou, né? Então é um tipo de filme que ele é muito competente nesse sentido, assim como também é muito competente na sua produção, tem uma direção de arte muito bacana, tem fotografia também meio granuladinha, né, que lembra inclusive aqueles filmes antigos que a gente assistia em VHS, né? Se você é da época do VHS que nem eu, seja bem-vindo, se você não for, nossa, pena. Não sabia que tinha gente tão nova assistindo aqui, porque é videocassete, né, gente? Videocassete foi o que, ano passado que parou de usar? Não. Mas enfim, é um filme muito interessante e que promete ser uma trilogia muito interessante também, né? Porque tem aí, deixa pontas soltas para que a gente possa esperar pela segunda parte, né? Tem um personagem misterioso que a gente vai discutir daqui a pouco, que faz essa ligação entre uma história e outra, e a gente fica realmente muito interessado em saber como essa história termina. E para quem gosta de sangue, para quem gosta de violência gratuita, entre aspas, assim, é um tipo de filme que realmente vai agradar. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, este filme ele merece 4 estrelas, é o tipo de filme que faz uma homenagem muito competente ao cinema, né, slasher dos anos 80 e 90, tem boas atuações, tem um bom roteiro, né, um roteiro simplista, mas nunca simples demais, então é uma história que tem começo, meio e fim, que você consegue acompanhar numa boa e que diverte enquanto você está assistindo, arranca algumas risadas, inclusive algumas risadas de nervoso, tem jumpscare para quem gosta, então tem muita violência também, para quem gosta, muito sangue, né? Muitos membros arrancados, cenas de violência fortes. Então quem gosta desse tipo de produção, com certeza vai gostar desse filme. Então a gente recomenda que você assista, inclusive, se você for fã de cinema de suspense, de cinema de terror, é o tipo de filme que na Netflix agora, com certeza, vai fazer a sua cabeça. Como a gente prometeu, a gente avisa, né, antes da gente começar a falar de spoilers, então a partir deste ponto a gente vai começar a discutir algumas partes que falam sobre o final deste filme. Então se você ainda não assistiu o filme, você para e depois você volta aqui. Você marca aí o horário que está no marcador aí, do tempo do vídeo, e depois você volta. Pois então, o que a gente queria discutir é o seguinte, que tem algumas coisas na história que são realmente muito bacanas. Toda a história se desenvolve quando os 5 resolvem visitar o túmulo da Sarah, e eles acham que ao colocar os ossos dela de volta no túmulo, as coisas vão voltar, né, a ser como antes. Isso é o que acontece no filme. Quem fez isso foi a Sam, né, inclusive, a gente precisa deixar aqui claro. Mas eles acham que depois de colocar de volta ali a Sarah no lugar, ela ia parar de mandar, né, os capangas dela ir atrás deles. Acontece que, infelizmente para Sam, a Fia tem um gosto, né, a Sarah no caso, tem um gosto por sangue e ela não é como nos filmes, né? Ela não vai parar. Não é só você deixar de fazer alguma coisa, tipo, vou colocar os ossos de volta no túmulo e a maldição para. Infelizmente, neste caso, não é assim que funciona. Então, pensando que podem matar todos os mortos-vivos, o grupo vai para a escola com a ideia de atrair os assassinos para um banheiro com o sangue da Sam. Em seguida, colocá-lo em chamas. Eles conseguem fazer isso, mas os assassinos são, como a gente percebe no decorrer do filme, mortos-vivos. Então eles começam a se recompor. Eu não sei de onde tira que dá pra matar morto-vivo, né? Não sei nos filmes de zumbi, mas neste caso aqui não funcionou muito bem. É a Sam que a Sarah quer, então ela escolhe se sacrificar para salvar a Dina e todos os outros. No entanto, um pouco antes de levá-lo, George percebe que lá no massacre do Camp Nightwing, né, que a gente vai ver no filme seguinte, havia um sobrevivente chamado C. Berman. O seu coração havia parado, mas então ele foi trazido de volta à vida e isso parecia libertar ele da maldição. Então eles salvaram Sam e elaboraram um novo plano para matá-la, entre aspas, com uma overdose de drogas e então trazê-la à vida novamente. Isso faria com que ela pudesse ser liberta desta maldição. Então Josh, a Kate e o Simon mantêm os assassinos distraídos, atraindo eles com o sangue da Sam, enquanto a Dina ajuda a Sam com a overdose. Eles são então interrompidos antes de terminar, mas o pensamento rápido, né? A Dina tem um pensamento muito rápido ali e leva ela a afogar a Sam, pois já que ela não conseguiu matar ela com overdose de drogas, ela resolve matar afogada para depois trazer de volta à vida. Acontece que a Sam não morre a tempo de salvar Kate e Simon de ser mortos pelos mortos-vivos, mas ela consegue chegar a tempo de salvar o Josh.
A Dina traz Sam de volta à vida e eles criam uma história para contar para a polícia, o que só leva Kate e Simon a serem culpados por suas mortes, né? Que acaba sendo caracterizado depois como uma outra tragédia da cidade, Shadyside. Nesse momento é que o roteiro também dá um twist que é muito típico dos filmes dos anos 90 que depois acabaram virando franquias, né, dos anos 80 também. A gente pensa que tudo acabou e tá tudo certo e agora não vai acontecer mais nada. Acontece o que acontece. Mais tarde, naquela noite, a Dina recebe um telefonema do Cyberman, né, que é o cara que sobreviveu. Ele deu pra ela um aviso. Ele fala pra ela assim, ó, não acabou, nunca acaba. Você não impediu. Fala pra ela que não conseguiu impedir, na verdade, o espírito da Sarah. E ele explica pra ela que ela não pode impedir, porque é ela que dita as regras. Ela que é a bruxa. Ela vai fazer o que for preciso e você não está segura, então é melhor você encontrar, né, tentar uma maneira de evitá-la, porque ela vai até você. E esse caminho acaba sendo a Sam. A gente vê o nome da Sam sendo riscado em uma parede de assassinos do passado, talvez no local de descanso da bruxa. A gente não sabe, não tem certeza, porque o filme não explicita isso pra gente. Então a gente percebe que ela esfaqueou a Dina, mas não de forma fatal. A Dina luta contra ela e amarra Sam com um cabo do telefone, porque estamos, né, nos anos 90. Então o filme se passa nos anos 90, né, 1994. Então a gente sabe como que são as coisas. Então nos momentos finais desse filme a gente vê a Dina prometendo resgatar a Sam, libertá-la da posse da bruxa. Como se percebe, esse é um final típico dos filmes antigos e que funciona bem por causa disso. Quem é saudosista vai gostar, quem é do novo, né, quem é mais novo e não acompanhou os VHS da época, né, que se tinha muito desses filmes, vai gostar também. Então, é um jogo de ganha-ganha, vamos dizer assim. Bom, por hoje é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê no canal Ciclo Tons. Um abraço e até logo.